sou a Fabi Calvo, estou aqui em Blumenau com o Gabriel da Moser de Cristal. Gabriel, a gente sabe que o mundo de tendências, designer, decoração, casa, enfim, tudo isso, moda, a velocidade de lançamentos, de novidades acontece de uma forma muito rápida. E sei que você está super antenado, acompanha todas essas tendências e queria que você contasse pra gente qual é a sua nova coleção, como ela nasceu, como você se inspirou, conta pra gente. Bem, a gente lançou mês passado a coleção Casa de Bragança, que é essa que está aqui em cima, que eu vou falar logo mais dela. E ela começou a partir desta peça aqui. Essa peça aqui é um ovo compoteira, né? É um ovo bombonière, na verdade, que a gente se inspirou nos ovos de Fabergé, que era um francês radicado na Rússia, que começou a criar ovos de cristal que eram usados para a realeza czarista, para fazer presentes, e os ovos de Fabergé tinham até outros presentes dentro dos próprios ovos. E uma versão muito parecida a essa, com essa lapidação, foi feita no meio do século passado pela Baccarat. Então a gente criou essa peça na Páscoa de 2021 e ficou. E era uma lapidação inédita que a gente criou na Moser, e é uma peça mais trabalhada, com lapidado aqui embaixo, com lapidado aqui na haste do ovo, né? E levantando o ovo e essa aqui é a peça média, tem uma peça maior de maior altura e maior volumetria. E a partir disso a gente tinha essa lapidação, que era uma lapidação inédita para a qual nós não tínhamos nenhuma coleção. E é uma lapidação com uma tendência de traços mais geométricos, uma lapidação até moderna, embora ela tenha uma certa idade em termos temporais, né? Mas aqui a gente resolveu, num copo que a gente já tinha, que é um copo mais charmoso, que é com uma base menor, base maior, a gente resolveu fazer essa lapidação. E é uma lapidação que tem um fabricante na Europa com uma peça muito parecida a esta. E ele só tem essa peça. Daí eu falei, isso aqui é muito pouco. Isso aqui a pessoa ela não vai comprar simplesmente um copo de mesa. Então a gente resolveu criar uma coleção completa que é composta por uma taça de vinho ou uma taça de água, pode ser usada das duas formas, ou uma taça de vinho branco ou uma taça de vinho normal também, uma taça de espumante e um copinho de licor. Mas todas essas peças podem ser usadas de uma forma híbrida, porque a coleção, da antiga coleção do Frederic Strauss, ele sempre usava taça de água, taça de vinho tinto, taça de vinho branco, taça de espumante, taça de licor, copo long drink e copo de mesa, o on the rocks que ele chamava. Essa coleção ela é mais enxuta. Então, essa coleção ela é adequada conforme a necessidade do cliente. Se ele quiser fazer um copo de mesa, ele usa água, taça de vinho branco e espumante. E daí aqui ele pode usar tanto o digestivo antes e após a refeição, como ele pode também usar para a água do cafezinho. Então ele pode ser tanto para água quanto para um licor, quanto para um digestivo. E eu não tenho nessa coleção uma taça de licor. Aqui, se a pessoa quiser usar assim, vinho tinto, espumante e água, também ele usa. Se ele quiser incluir e não usar o copo, ele pode usar assim. Ou seja, é uma coleção muito híbrida. Tão híbrida que eu estava preocupado aqui. Eu vou pôr essas taças que são linhas geométricas, linhas mais modernas. E essa coleção aqui tem também o balde de gelo para o gelo do whisky e um balde de gelo para a garrafa. O balde de gelo para o uísque é um balde de gelo menor, que no caso é esse. E a gente vai fazer mesa posta nesse vídeo que a gente está produzindo. E eu falei, eu não vou pôr uma flor qualquer, sem combinar com as taças. Então eu peguei o balde de gelo menor e a gente fez um vaso, transformou ele no cachepô. Aqui por dentro eu tenho um vaso incolor, que está sendo coberto pelo musgo para não deixar as raízes da planta apodrecerem, né? Porque as raízes precisam transpirar. Então aqui virou um cachepô. Essa peça acabou virando um cachepô de cristal com a mesma lapidação aqui da nossa coleção.
Eu vejo realmente o que você falou, muita modernidade nos traços, e o que você trouxe dessa facilidade, você está trabalhando completamente a favor do momento atual. Funcionalidade, tanto a funcionalidade de pegar aqui e colocar ela como cachepô, né, que na verdade é um balde de gelo, quanto as próprias peças, ou seja, você trabalha com um copo de água, os outros você pode pegar as outras taças e ou servir água, champanhe, espumante, aqui aguinha do café, licor, enfim, ela tem muita funcionalidade e eu acho que combina super com a proposta do próprio lapidado, que é moderno. Então, não só na funcionalidade quanto no lapidado você trouxe aí realmente muita modernidade e muita beleza. Já te falei várias vezes que essa linha está encantadora. Aquele, né, a bombonière, que virou uma bombonière, é maravilhosa. Eu olhei, óbvio, na mesma hora eu lembrei do ovo. E vai completamente a favor de tudo que tá vindo no mercado, né? Com a Revolução Industrial, teve apareceram milhares de peças e hoje em dia cada vez mais vai enxutando, e taça, tem muita taça, então realmente facilita a vida de todo mundo, essa praticidade aí nas taças. Parabéns, está muito bonita a coleção. E além disso, a simplicidade, às vezes as pessoas estão cada vez querendo ter uma vida mais simplificada. Aqui a gente tem 5 peças, 5 × 6, 30 peças, com 30 peças você consegue atender todas as necessidades. No padrão antigo, eram 7 peças, ou seja, 42 peças, 12 peças a mais para ter 6 peças de cada. Com esse kit de 30 peças, você consegue receber 6 pessoas e servir todos os tipos de bebidas para elas. Consegue, aqui você consegue colocar o whisky, o suco, o refrigerante, a água. Aqui, que seria, né, a menor, de vinho branco, vinho rosé. Você pode servir porto aqui, inclusive tem especialistas que defendem o porto numa taça maior por conta dos aromas. Então, realmente, você com essas taças aqui, você resolve a vida da pessoa. É de uma praticidade, de uma beleza, assim, absurda. Parabéns mais uma vez. E a gente vai veicular também essa coleção aqui hoje no verde claro, todas essas peças no verde claro, todas essas peças no azul claro, com os pratos aí que vocês vão ver nas imagens, com porcelanas combinando com as propostas do verde claro com a porcelana, verde claro e as taças verde claro. E você vai ver também essas peças no azul claro, com o lapidado azul claro, o overlay, né? Combinando com as porcelanas azuis claras, e você vai ver também outras montagens com esse copo aqui de whisky, ou na verdade é um copo de mesa, com as 8 cores disponíveis. A gente faz 10, né? Na verdade, com as 9 cores disponíveis, a gente faz 10 mais uma, que é a rosa, exclusiva aí da Juliana Souza. Eu já tô doida para ver todas essas taças coloridas na mesa aposta. E, Gabriel, você falando, eu fiquei com uma dúvida agora. Como que é o processo criativo da Mozart hoje? O desenvolvimento comercial da Mozart é feito por mim. Eu estou sempre em contato com os clientes, com lojistas. Eu viajo o Brasil inteiro, viajo também para outros países para ver como é que está o mercado da cristaleria no mundo. E de lá que veio essa ideia dessa coleção nova, e vem outras ideias que a gente sempre está lançando produto novo. A gente tem vários públicos, a gente tem o público vinícolas, a gente tem o público cervejarias, a gente tem o público cachaçarias e o mercado da mesa aposta, e sempre tem um cliente ou outro com uma ideia nova e que vem interagir e conversar com a gente. E diante de todo esse calhamaço de informação que vem para a gente cria. O processo criativo nasce por um desenho básico, depois vai para um desenho técnico, é feito um molde, é feito um sopro de uma peça, daí a gente tem o formato da peça, e depois a lapidação. A gente conversa com o pessoal da lapidação para ver se é viável escalar na escala artesanal, industrial, essas peças, para ser viável a gente conseguir lapidar no tempo hábil, no tempo razoável, para que essas peças entrem em produção e cheguem a um preço viável para o mercado consumidor. E hoje, você tem alguma peça que nunca sai de linha, ou você está sempre trazendo novidades e uma vai substituindo a outra? Ou se existe aquela padrão clássica com alguma história? Como é que funciona essa parte? Quando a gente montou a Mozart, a gente veio com o capital intelectual e criativo do Frederic Strauss. Vários processos que eram propriedade intelectual personalíssimo dele vieram, e ele nos cedeu para a gente utilizar e explorar isso.
Algumas linhas não se mostraram tão eficazes, estão no gosto das pessoas e acabam caindo não no que elas não são requisitadas ou que elas não são bonitas, mas elas têm menos preferência do que as demais. Essas linhas que têm menos preferência, a gente aposentou algumas da antiga cristaleria. Eu mesmo lancei também nesse meio tempo algumas linhas mais retas que eu também aposentei. E a gente tenta renovar e acompanhar. Esse tipo de taça, por exemplo, é uma que a gente lançou, apareceu 2, 3 meses, começou a aparecer muito taça desse formato. Eu lancei essa peça faz 2, 3 meses. Deu 1 mês, eu já vi uma cristaleria na Europa imitando esse formato e depois o vidro já começou a imitar esse formato também. Então, eu lancei, a gente vai fazer um outro vídeo da linha Laranjeiras, que tem um porta-ovo. Eu lancei o primeiro porta-ovo de cristal do mundo. Uau! Deu 2 meses, uma cristaleria francesa muito conhecida, que fica que faz uns lustres também, que nem faz tanto mês aposta, lançou um porta-ovo de cristal. Deu 2 meses depois do meu post. Bem-vindo ao mundo dos criativos. O bacana é que você está sempre criando, vai sempre trazer ideias, inovando e, enfim, faz parte de todo o processo, mas então você está sempre atualizando, escutando o cliente. Não adianta nada, né? A gente tem um produto maravilhoso e que não é o que o cliente está buscando, né? O que o público está querendo. E você também hoje, você é o maior produtor de taças para Serra Gaúcha? Sim, a gente tem ali, a gente fornece para Salton, para Valduga, para Dom Guerrino, para Gaise, para Lídio Carraro, é que eu começo a falar e depois eu esqueço Família Beber, Via Piana, mas são muitos Peculiari, são muitas vinícolas, muitos amigos. A gente é um relacionamento de muitos quilômetros rodados, muitas horas de estrada e muitas conversas e muitas amizades feitas, que foi ouvir a necessidade do mercado do vinho e do espumante, que são produtos que cada vez são melhores a qualidade da Serra Gaúcha, e que entendendo a necessidade deles, a gente criou produtos específicos para agradar o público do enoturismo lá na Serra Gaúcha. Que bacana. Então se eu tenho um restaurante, se eu tenho uma vinícola e eu quero desenvolver um produto... Cervejaria também. Cervejaria, cachaçaria, você vai desenvolver esse produto dentro, obviamente, né, verificando se é viável, com toda a sua equipe, tudo isso, mas você personaliza completamente. O negócio é estar atendendo o cliente com cristal, deixando tudo colorido ou muito brilhoso, porque o transparente ele não tem cor, mas tem muito brilho, né? O cristal, a lapidação, ele faz isso, né? Porque o cristal ele tem um gradiente de brilho que o vidro não tem. E cada vértice aberto, cada prisma aberto no cristal, ele causa muito mais impacto de propagação da luz do que o vidro. Então, não é especulação que o cristal brilha muito mais. O cristal brilha muito mais e o cristal lapidado brilha mais ainda, porque tem o mesmo efeito do prisma do diamante. Que bacana. Muito, muito bacana. Gabriel, parabéns pelo seu trabalho e realmente é apaixonante todo esse mundo. Valeu, muito obrigado.